Está na linha aqui com a gente a doutora Amanda Ibagi, que é uma oncologista pediátrica lá de Santa Catarina, como eu contei aqui para vocês na abertura do Entre Nós. A doutora Amanda viveu a situação de pacientes dela não conseguirem chegar ao tratamento, para fazer o tratamento contra um câncer. Boa tarde, doutora Amanda, a senhora me escuta bem? Boa tarde, Adriana, escuto sim. Acho que não vou te chamar de senhora, você é jovem. Não, Quantos por anos você favor. tem, Amanda? Olha, 40 anos. 40 anos. Conta pra gente, Amanda, para que todo ouvinte aqui da Band News FM possa entender de qual instituição, em qual instituição você atende as crianças, como funciona esse trabalho, o que aconteceu com essas crianças que precisavam chegar para o tratamento e não chegaram. Eu trabalho no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, né? É um hospital que é referência para tratamento de câncer no estado. A gente atende as crianças da Grande Florianópolis, do Planalto Serrano e do sul do estado. Ontem elas até conseguiram chegar na segunda-feira, mas chegaram muito tarde, né? E a gente teve que remanejar algumas quimioterapias dela. Porque aqui no nosso estado está tendo muitos bloqueios. Hoje já está um pouco melhor, mas a situação na segunda-feira e na terça-feira era caótica, né? Então, bloqueios em todos os lados e as crianças não conseguiam chegar. Elas começaram a ligar para a gente, as mães muito preocupadas, né? E a gente orientou, porque a gente faz uma carta para eles, dizendo que eles têm câncer, para que eles tenham prioridade nos locais, né? E a gente orientou, mostra essa carta, né? E o agendamento da consulta e avisa que vocês têm consulta. Então, até chegar o momento do bloqueio, já demorou bastante, né? E eles tinham que mostrar, e esse caso que até viralizou aí foi uma mãe que foi questionada, né, se a criança realmente tinha câncer, e ela tirou a toquinha e mostrou que o filho estava careca, um menininho de 4 anos. Criança de 4 anos em tratamento de câncer, precisava fazer sessão de quimioterapia. A mãe teve que tirar a touca da cabecinha da criança para provar que a criança estava careca, sem cabelos, por causa do câncer. Uhum. São então, quantas crianças ao todo, doutora, que tiveram essa dificuldade? Eu estou falando dos meus pacientes só, né, dos que eu atendi. Então, eu atendi na terça-feira algo entre 5 a 7 pacientes, né? E esses pacientes tiveram dificuldade. Eu sei dos outros colegas que as crianças também tiveram dificuldade em chegar, né? Porque são muitos bloqueios até chegar aqui, né? Então, tu tem que parar em cada um dos bloqueios, levantar, avisar que é uma criança que está indo para o hospital, né? Mostrar as cartas e daí passar para cá. E essas crianças, emocionalmente, doutora Amanda, como é que elas estão nessa situação vendo as mães nervosas, aflitas, tentando furar esses bloqueios, passar por essas barreiras, e nessa situação de ter que apresentar carta, de ter que tirar a touca da cabeça da criança, como é que emocionalmente essas crianças estão? Porque é óbvio que a gente sabe que a situação de uma criança que está em tratamento de câncer é uma situação bastante delicada, mas imagino que tudo isso só aumenta a tensão e o nervosismo em volta desses pacientes, né? Uhum. Não, com certeza, né? Então, já é muito difícil tu tratar câncer, né? Tu ter o diagnóstico de câncer para uma criança. Então, realmente, as mães chegaram muito nervosas, elas estavam ligando muito nervosas para a gente. Claro que a criança ela acaba absorvendo esse nervosismo dos pais, né? Então, isso foi triste, né? Foi ruim, acho que era uma coisa que não precisava eles terem passar por mais uma dessas situações, né? E fora as crianças graves, né? Porque não é só as crianças que fazem quimioterapia. As crianças, no intervalo das quimioterapias, elas ficam com as defesas baixas, com a hemoglobina baixa, com a plaqueta baixa. Então, essas crianças elas precisam chegar muito rápido ao hospital, né? Com risco realmente de vida, né? Então, se ela precisa chegar rápido ao hospital, ela tem que parar numa barreira, explicar o que está acontecendo. Olha quanto tempo a gente acabou perdendo, né? E as crianças chegaram muito fora do horário que tinham que fazer o tratamento e algumas nem conseguiram fazer no mesmo dia. A gente teve que remarcar isso. Porque elas chegaram mais tarde, Elas perderam os horários que tinham. Isso, porque são quimioterapias às vezes que são muito longas, né? Então a gente precisa que eles cheguem cedo pela manhã. Para que faça o tratamento o dia inteiro. Isso. Crianças que a gente precisa transfundir, né? Então, que estavam com hemoglobina baixa, com plaqueta baixa, né? Correndo risco de estarem ali no carro da saúde e acontecer alguma coisa, né? E aí essas crianças voltaram para casa sem fazer o tratamento que precisariam, para no dia seguinte passar por isso de novo. Isso, elas aguardam ali, a gente tem uma casa de apoio, né? Que fica ao lado do hospital,
Então, elas aguardam ali, a gente fez as pré-medicações que a gente poderia fazer, né? E elas voltaram daí no outro dia. Tá, mas aí elas não precisaram, então, no dia seguinte, de novo, passar por todos os bloqueios. Vocês conseguiram abrigá-las? Porque a gente tem uma casa de apoio para as crianças em tratamento, né? Elas podem passar a noite ali. E aí, esse hospital, a senhora está dizendo que fala dos seus pacientes, mas que outros colegas também tiveram problemas com pacientes para conseguir chegar. Tem um número grande de crianças atendidas, tem capacidade de abrigar todas até que esse caos nas estradas acabe? O nosso hospital é um dos maiores hospitais do estado, né? Então, das outras, o que eu estou agora, por exemplo, me ligaram de uma cidade do sul do estado para transferir uma criança com diagnóstico novo de leucemia. A gente está com 2 problemas, né? Essa criança passar com a ambulância nos bloqueios e abastecer a ambulância, porque no sul do estado não estava chegando gasolina, né? Então, a emergência do hospital, que é sempre uma emergência cheia, está uma emergência mais vazia. Talvez as crianças não estejam conseguindo chegar, né? E esse caso que você acaba de relatar é o caso de um paciente que agora precisa sair de onde? Do sul do estado, de Criciúma. E chegar em Florianópolis para ser atendida num centro de referência. Uhum. E nesse momento tem o problema dos bloqueios e do combustível. Isso. Como é que você se sente, doutora Amanda, sabendo, quando você olha o noticiário, sabendo que o estado de Santa Catarina hoje tem uma grande manifestação antidemocrática questionando o resultado das urnas, tem 35 pontos de estradas no estado de Santa Catarina bloqueadas e os seus pacientes nessa condição? Qual é a sensação, o sentimento de ver isso acontecendo? Eu acho que é um misto de sentimentos, Adriana. Eu sinto tristeza, raiva, desesperança, né? Porque só quem acompanha um tratamento de câncer sabe o quanto é difícil e o quanto a gente que trabalha com isso lidar de corpo e alma. E a gente está refém, né? A gente fica refém do que a gente pode fazer, né? Então, eu passei o dia em contato com os pacientes para saber se chegaram em casa, se estava tudo bem, né? Se vão conseguir chegar. É muito triste, é uma mistura de tristeza com revolta, né? Porque, ainda mais, como tu falou, no nosso estado, que é o estado que tem mais barreiras, que tem mais isso, a gente está cerceando, né, o direito de ir e vir, o direito de tratamento, né? A nossa Constituição, ela dá, o nosso tratamento é pelo SUS, ela dá o direito de tratamento integral para crianças que essas não estão conseguindo fazer, né? E as mães dessas crianças seguem firmes para tentar levar o tratamento adiante? Seguem firmes, mas é uma pedra no caminho que elas não precisavam atravessar, né? Com certeza. E são vários tipos de câncer, doutora Amanda? Sim. A gente atende todos os tipos de câncer infantil. O mais comum que a gente atende é a leucemia, né? Mas a gente tem todos os tipos de tumores no nosso hospital. E desde crianças até adolescentes maiores? Desde bebezinhos pequenininhos até os 14 anos. Tá certo. Eu convidei a doutora Amanda para falar com a gente hoje, depois que eu li e vi nas redes sociais dela o depoimento dela sobre essas crianças. Eu acho que se tem algum argumento para desfazer quem ainda aplaude ou quem ainda está na estrada com uma bandeira do Brasil nas costas, escrito ordem e progresso, e, na verdade, praticando a desordem, é pensar e se colocar no lugar de uma mãe de uma criança como essa, no lugar de uma criança como essa, que precisa lutar pela vida e precisa chegar nos centros de tratamento para seguir em frente. Por isso eu fiz questão de convidar a doutora Amanda para falar com a gente, para que as pessoas reflitam um pouco, né? Se é possível se colocar no lugar do outro, se coloque no lugar do outro, para entender como bloquear estradas é criminoso e é ilegal. Doutora Amanda, eu torço para que você consiga amparar as mães, levar os tratamentos que as crianças precisam e que esses bloqueios acabem o mais rápido possível, viu? Muito obrigada. E vocês darem essa visualização nesse problema ajuda bastante a gente. Qualquer situação nova, a gente está em contato pelo WhatsApp, avisa a gente aqui e a gente volta a falar, viu? Tá bom, muito obrigada. Obrigada e boa sorte para todas as mães e os pacientes, os pacientinhos que você tem aí, que eles tenham muita força para seguir em frente, para lutar pela vida que vale a pena. Obrigada demais, viu? Com certeza. Um abraço.